Boa noite, meus caros colegas. Estamos aqui de novo, né? Toda hora a gente fala de novo, o nosso amigo do direito, nos ajudando a fazer essa videoaula, ok? Então hoje a gente vai falar de fluxo de caixa e como as aulas anteriores, o conteúdo já havia sido proposto a vocês, inclusive vocês efetuaram algumas tarefas nessa parte teórica. Então hoje a gente vai entrar na parte prática e tentar desenvolver junto com vocês esse fluxo de caixa, como funciona um fluxo de caixa, ok? Bom, então o que é o orçamento de fluxo de caixa? Ele é a previsão financeira de uma entidade para verificação de superávit ou déficit, ou que a gente simplesmente chama de geração de caixa, com verificação de investimentos ou provavelmente aplicações ou quitação de empréstimo, ok? Então a gente trabalha em cima dessa hipótese. Então a finalidade do fluxo de caixa é viabilizar financeiramente a gestão da empresa, o que tange financeiramente a gestão da empresa. É possível? Não. Existe a possibilidade de viabilizar investimentos em ativos? Sim ou não? Existe a viabilidade de quitar dívidas financeiras e concentrar numa única dívida financeira? Sim ou não? Bom, então são projetos que são feitos baseados no fluxo de caixa, ok? Bom, então seria o fluxo de caixa. De uma forma muito simples, porque nós já vimos isso, eu tenho que considerar tudo que eu tenho a receber, tudo que eu tenho a pagar, jogar nesse fluxo financeiro, tá? Então aí nós estamos falando de orçamentos, de recebimentos e orçamentos de pagamento. Dentro desse fluxo, ele considera entradas e saídas, ele vai ter a geração. Essa geração ela pode ser positiva ou negativa, né? O que a gente chama de déficit ou superávit, e o recurso será aplicado, ok? Em instituição financeira ou aplicado em ativos, não importa, em bens. Então, esse superávit tem que estar sendo aplicado em ativos da empresa, não importa se de ordem financeira ou de ordem econômica, e no caso os bens, ok? Baseado nisso, nós temos que entender que existe duas situações dentro dessa visão do fluxo financeiro, que é uma visão econômica, né? Que são as operações de receitas e despesas. Bom, então, se eu vendo, independentemente se eu vendi a prazo ou à vista, me gera uma receita. Atrás dessas receitas vão ter despesas. E o resultado é um resultado econômico, que pode ser lucro ou prejuízo. Isso é uma situação econômica. Já a situação financeira é tudo aquilo que eu vendi, independentemente a prazo ou à vista, entra no fluxo financeiro, sai as despesas ou desembolsos necessários relacionados às vendas e outros gastos, e isso vai me dar um déficit ou superávit. Então, essa é a diferença. A primeira coisa que eu tenho que entender num processo de montagem de um fluxo de caixa é exatamente isso, tá? O que são operações econômicas e o que são operações financeiras. E que essas operações econômicas acabam se transformando em operações financeiras, ok? Bom, então, se você perceber aí, seguir essa regra do fluxo, ela fica fácil de entender, ok? Faça os registros diários das entradas e das saídas, por projeção, ok? Projete os pagamentos e recebimentos futuros, aí nós estamos falando de projeção financeira, e analise o saldo diariamente em períodos futuros. Então, nós estamos falando de projeção de fluxo de caixa, ou seja, o que eu tenho que evidenciar? O registro das entradas e das saídas, a previsão da geração de caixa e, posteriormente, verificar aonde eu vou aplicar a geração de caixa, caso seja superávit, ou caso seja déficit, aonde obter recurso com a taxa de juros condizente com aquilo que a empresa suporta planejar dentro de um fluxo financeiro, ok? Então, são parâmetros que nós temos que ter dentro de um fluxo de caixa. Eu tenho que ter todos os orçamentos, primeiro orçamento pronto,
orçamento de vendas, aonde eu vou faturar e receber numa projeção futura, orçamento de compra de produtos ou compra de matéria-prima, no caso produção, com projeção futura, orçamento tributário relacionado à opção tributária da empresa, aí vem orçamentos administrativos, ok? Orçamentos de despesas com vendas, vai seguidamente montando esses orçamentos. A soma desses orçamentos, ele tem que ser projetado futuramente e, a partir daí, alinhado no fluxo de caixa. Bom, esse, teoricamente, é um fluxo de caixa básico, onde eu tenho que considerar, primeiro passo, as entradas, o que eu recebo à vista, o que eu recebo a prazo. Então, este é o meu recebimento. Segundo ponto, desembolso. Eu tenho que considerar tudo aquilo que vai ser desembolsado dentro da empresa, tá? Seja ele custo ou despesa, para efeito de fluxo de caixa, tudo é desembolso, ok? Então, se você perceber, primeiro a minha entrada, segundo a saída. Depois eu vou ter caixa gerado. O que é caixa gerado? É a entrada menos a saída. Não considera saldo em caixa, não considera saldo em tesouraria. A geração de caixa, de um fluxo de caixa projetado, ele está condicionado somente à entrada menos a saída. Então, essa geração de caixa é que você vai administrar o fluxo antes de ter administrado essa projeção e depois a execução, que essa geração ele vai me fazer o quê? Aquisição de ativos, pagamentos de empréstimos, aplicações financeiras. Então, é a partir daí, a gente poderia chamar isso de superávit primário, né? Ou geração de caixa primário, é a partir daí que vai consolidar projeções de investimentos ou quitações de dívidas anteriores ou projeção dessas quitações de dívidas, não importa. A geração de caixa é feita para administrar exatamente esses fatos. Baseado nesse contexto, o que a gente vai fazer? O primeiro exercício que está proposto para vocês aí, tá? Então eu vou explicar passo a passo a evolução do fluxo de caixa num orçamento de 4 meses, por exemplo. O fluxo de caixa, ele num processo de implantação, ele normalmente é feito em pequenos períodos e a verificação desses pequenos períodos tem que ser fiel. Trabalho com a margem de 95%, ou seja, a margem de erro de uma projeção gira em torno de 5% ou menos de 5%, porque você pode flexibilizar situações que estão ligadas a fatores externos e internos de uma entidade. E à medida que esses pequenos fluxos foram criando uma margem de acerto e que esses orçamentos baseados em dados históricos, controlado através da controladoria, de processos de controle interno, possibilita você a projetar maior tempo de fluxo até chegar numa projeção orçamentária anual. É que grandes empresas, pequenas, não importa, trabalham com esse tipo de projeção, ok? Então, nós vamos começar a trabalhar esse exercício, tá? Bom, então, no exercício de vocês, tem vários orçamentos. O primeiro orçamento que eu tenho que trabalhar, na realidade, é o orçamento de vendas. E dentro desse contexto de orçamento de vendas, eu tenho a minha projeção de vendas e o meu recebimento à vista. Então, o orçamento de vendas ele está condicionado nessa situação. O que eu vou faturar, o que eu vou receber, como vocês viram no orçamento de vendas, ok? E no orçamento de compra ou de material, de matéria-prima ou insumos, a mesma coisa. A minha projeção, então essa projeção de compra de produtos, essa projeção de compra de matéria-prima ou essa projeção de insumos está relacionada diretamente ao meu volume de vendas projetado nesse orçamento de vendas ou faturamento. Então, a base do meu orçamento é o de vendas, porque ali
projeta-se todo o meu a minha principal atividade, que é a venda de um produto ou serviço, ok? Projetado, atrás dele vem todo um peso que leva junto o orçamento de vendas, os custos e as despesas, ok? Então, esses desembolsos no exercício serão com 30 dias, então, teoricamente, o de janeiro você paga em fevereiro, o de fevereiro você paga em março e assim sucessivamente. Esse orçamento de fluxo de caixa será feito com base referencial o primeiro mês do ano, janeiro. Isso quer dizer que nós vamos ter como referência o balanço patrimonial do ano anterior, ok? Depois vem o orçamento de mão de obra, ok? O orçamento de despesa tributária, orçamento de despesas, de gastos gerais de fabricação. Lembrando que esses orçamentos no nosso exercício é com 30 dias. Então, o que está em janeiro, paga em fevereiro, o que está em fevereiro, paga em março e assim sucessivamente. Orçamento de vendas de distribuição e orçamento de despesas administrativas. Todos esses desembolsos irão para o fluxo de caixa. Então, todo o desembolso será com 30 dias. O que está no orçamento, no exercício de vocês, no mês de janeiro, paga em fevereiro. No mês de fevereiro, paga em março e assim sucessivamente. Lembrando que o mês de janeiro vem do balanço patrimonial do ano anterior. Então, eu tenho que analisar o meu balanço. Então, teoricamente, é um balanço simples, só para vocês terem a referência da montagem desse fluxo. Então, nesse balanço, eu tenho o contas a receber, ou o que a gente chama de clientes, e o contas a pagar, que nós chamamos de fornecedores, material direto, indireto, embalagem. Então, esses valores é que vai para o meu orçamento de fluxo de caixa. Se esse balanço é do mês de dezembro, que é do ano anterior, isso quer dizer que se os pagamentos são com 30 dias, esses contas a pagar de dezembro vai para janeiro, e os meus clientes, que é de janeiro, fevereiro, março e abril, sucessivamente, nos vencimentos já programados, janeiro, fevereiro, março e abril, ok? Lembrando que no balanço ainda tem uma aplicação financeira em dezembro e um empréstimo para pagar. Então, veja bem, o balanço patrimonial desse exercício, dessa entidade, ele tem contas a receber, contas a pagar, aplicação do banco e o empréstimo a pagar. Então, tudo isso começa a fazer parte do meu fluxo de caixa projetado. Então, a minha referência de janeiro é a venda à vista, o contas a receber do balanço, o contas a pagar do balanço, aplicações financeiras do balanço e o empréstimo do balanço, ok? Baseado nisso, a gente começa a montar esse balanço, esse fluxo de caixa projetado. Isso é uma projeção. Em cima dessa projeção, nós vamos verificar a viabilidade desse fluxo. Para verificar a viabilidade, existem algumas premissas. E essas são as premissas. Ou seja, a entidade determina que, se sobrar dinheiro, aplica 75% da sobra de caixa. Ok? Se faltar dinheiro, recorrer ao mercado a uma taxa de 5,5% ao mês. E a empresa deseja adquirir um veículo em 4 parcelas de R$10 mil com vencimento a partir de janeiro. Então, eu vou pagar 10 mil em janeiro, 10 mil em fevereiro, 10 mil em março, 10 mil em abril. Bom, então aqui eu já tenho uma administração do fluxo de caixa para que verifique a possibilidade de viabilidade desse projeto, dessa gestão ou não. Tá? Então, eu tenho parâmetros de orçamentos de venda, os orçamentos de desembolso e a administração do fluxo. Sobrou dinheiro, aplico, resgato no próximo mês. Faltou dinheiro, pego o dinheiro e pago no próximo mês e tenho uma aquisição de ativos. Ok? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, usando o modelo do fluxo de caixa, e janeiro é o mês referência, é o primeiro mês, ele tem como referência o meu balanço patrimonial. Então, se você observar, no meu recebimento à vista, ele vem do orçamento de venda, porque a vista é a vista, ok? Meu recebimento a prazo, ele vem de onde? Balanço patrimonial
carteira de clientes, ok? E todo o meu desembolso, ele vem de onde? Do balanço patrimonial. Especificamente, o mês de janeiro, a referência é o meu balanço patrimonial. Então, o meu recebimento de janeiro está aí, os meus desembolsos estão aí, ok? A partir desse princípio, eu tenho que considerar também no mês de janeiro o resgate da aplicação financeira de R$ 3.768 com juros de 1,25%, se não me engano, e pagar esse empréstimo de 4.300 a 5,5%. Então, tudo isso vai para o fluxo de caixa, ok? Então, o que é o fluxo de caixa? Duas etapas importantes que eu tenho que entender. Primeira etapa, eu tenho que considerar entrada menos a saída. Então, é A menos B, vai me dar caixa gerado. Então, essa linha amarela aí, independentemente do meu saldo de caixa ou qualquer operação que eu estou fazendo, não interfere na geração de caixa. Então, geração de caixa, seja ele corrente ou projetado, é simplesmente tudo aquilo que está entrando, menos tudo aquilo que está saindo. Essa geração de caixa, ela não pode ser negativa nesse primeiro momento. Por quê, meus amigos? Porque é aqui que vai condicionar tudo aquilo que eu vou gerir na empresa. Se a minha geração de caixa, nesse primeiro momento, ele já está deficitário, é porque as minhas vendas estão baixas, ou o preço de venda está baixo, ou os meus custos estão altos, ou as minhas despesas estão altas, alguma coisa não está sendo o quê? Equilibrada na minha liquidez financeira, ou seja, no meu fluxo, alguma coisa vai errado, certo? Então, vamos lá. Então, eu gerei um caixa, então eu tenho a entrada, menos a saída, gerei o caixa. Ótimo. A partir daí, eu vou administrar essa projeção financeira de janeiro, que é considerar o caixa gerado e, a partir das premissas que o exercício pede. Ah, então, quais são as premissas? Resgatar o dinheiro aplicado, que estava lá em dezembro, pagar o banco a dívida que estava lá em dezembro e verificar a possibilidade de investimento em ativos, aqueles 10 mil por mês. Então, esse é o esquema. Se você observar, eu vou considerar, agora sim, eu considero saldo de caixa. Professor, aonde está esse saldo de caixa? Lá no balanço em dezembro. Geração de caixa já está aí, está considerando a entrada e menos a saída do mês de janeiro. Resgate de aplicação, aonde que está, professor? Está lá no balanço em dezembro, já considerei os juros aí, ok? Então aí eu tenho um total do recurso. Qual é o meu recurso de projeção do fluxo de caixa? Saldo de caixa, geração de caixa, resgate e, provavelmente, se houver necessidade, a venda de bens quando autorizado ou não. Último caso, vender bem, último caso. Vender bem é desfazer de patrimônio. Tá? Não é interessante. Bom, e o total da destinação desse recurso? Aquisição de ativos e pagamento de empréstimo. E nós temos os dois. Então, se você olhar o exercício, eu tenho um pagamento de empréstimo lá no balanço e tenho a primeira parcela desse veículo. Bom, então a conta é simples. Qual é o total do meu recurso? O que é meu recurso? Falando novamente, saldo de caixa, o saldo em tesouraria, ok? Ou as minhas disponibilidades, ok? Geração de caixa, do fluxo de caixa projetado, resgate da aplicação financeira do mês anterior, que aqui é dezembro, esse é o meu recurso. Destinação, aquisição de ativos, parcela do veículo e pagamento de empréstimo em dezembro. Então, um menos o outro, sobrou na minha tesouraria ou nas minhas disponibilidades uma sobra de caixa de R$ 194. Beleza. Então, o que faz, o que diz o exercício? Diz que a diretoria determine que sobra de caixa deverão ser aplicado 75%. Ótimo. Então, eu vou pegar 75% de 194,11 e aplicar, tá? Eu vou aplicar isso numa conta de investimento. Aplicando, eu vou ter um saldo final
projetado de R$ 48,53. Então, essa é a administração do fluxo. A administração do fluxo considera geração de caixa, ok? Ou seja, tudo aquilo que tem ao meu dispor, os meus recursos e a destinação desses recursos. Aí sim, não vamos ter um déficit ou um superávit. Nesse caso, superou ou teve um superávit, aplica. E assim você vai fazendo mês a mês até fechar o período que a entidade determinar que deve fechar. 6 meses, 1 ano, 4 meses, 3 meses. Qual é a vantagem de uma projeção de fluxo? Verificar futuramente essa geração, essa administração do fluxo, se ela é viável ou não, porque eu posso antecipar problemas ou posso antecipar prováveis investimentos. Agora, o interessante disso tudo, fluxo de caixa projetado ou qualquer projeção que eu vou trabalhar, eu preciso de dados fiéis. Dados fiéis só é possível com uma boa controladoria. Eu tenho que ter processos que controlam de forma, vamos dizer, quase que 100% todas as minhas informações para tomada de decisão. Então, eu só posso gerir ou projetar um fluxo de caixa, por exemplo, se aquelas informações foram fiéis. Se não for, não brinca. Se não for, organiza a empresa, implanta controles, começa a nascer uma nova metodologia através de processos. Dentro dessa controladoria, aí sim você vai pensar em projeção de fluxo de caixa, ok? Então vamos lá. Fechando janeiro, eu vou para fevereiro. Então tá aí fevereiro. Então fevereiro agora muda, né? Por quê? Porque se os pagamentos e os recebimentos estão alocados do mês anterior, então fevereiro já vai pegar do mês anterior. A minha venda à vista, do meu orçamento de vendas, ok? O meu recebimento a prazo, continua do balanço, porque está lá. Então a única coisa que não muda no meu recebimento a prazo são essas informações que vêm do balanço. Porque eu já vendi, já realizei isso. Isso é uma projeção baseada em fatos reais. Isso vai cair. Okay? E no desembolso, os dados do orçamento, que são aqueles orçamentos que estão no exercício. Mesmo esquema, ok? Entrada menos a saída. Geração de caixa. Opa, gerou caixa. Então, o que é a geração de caixa? Falando novamente, só posso considerar a geração de caixa a entrada ou tudo aquilo que entrou no caixa da empresa, menos tudo aquilo que saiu no caixa da empresa. Não considero disponibilidades, não considero saldo em caixa. Ótimo! Agora vamos administrar o fluxo de caixa de fevereiro, considerando aquelas premissas. Sobrou, aplica, né? Se aplicou no mês de janeiro, vou resgatar em fevereiro, segunda parcela do veículo. Então, vamos lá. Então está aí. Agora sim, considero disponibilidades, considero caixa gerado, considero resgate da aplicação. Olha, Saúl, está resgatando? Sim, porque lá em janeiro sobrou o dinheiro. Lá em janeiro, se você observar, sobrou R$ 194. E determinação da entidade ou da gestão é que se aplique. Aplicou esses R$ 145, vai gerar uns juros. Então, eu vou estar recebendo, resgatando para R$ 147. Estou administrando meu fluxo, ok? Então, eu tenho o total do meu recurso e agora aquisição de ativos, 10 mil. Então, eu tenho recurso e destinação. Beleza. Tem pagamento de empréstimo? Não. Por quê? Porque eu não peguei dinheiro emprestado em janeiro. Na realidade, ali eu apliquei o dinheiro em janeiro. Então, a minha fonte de recurso é 13.699 e a minha destinação, R$ 10.000, que é a aquisição de ativos. Um pelo outro, sobrou dinheiro. Opa, sobrou. E o que diz a diretoria ou a gestão, a entidade? Aplica 75% desse valor. De grão em grão, a galinha enche o papo. Tem essa projeção, eu vou ganhando um jurozinho. Agora, imagine isso em dimensões maiores. Uma entidade maior.
onde o fluxo, o volume é bem maior. O que pode gerar de caixa através de resgates, gerar de caixa não, que pode gerar de recurso através de resgate de aplicações financeiras, né? Então, eu tenho 3.699, vou aplicar 75%, então eu vou ter um saldo de caixa de R$ 924. Então, eu gerei um superávit, que é a sobra de caixa de 3.699, aplico 75%, que é 2.774, sobrou agora a disponibilidade, ok? E vai para o saldo de caixa. Então, vamos lá, agora eu vou para o mês de março. Então, está aí o mês de março. Mesmo esquema, venda à vista, do orçamento de vendas, recebimento a prazo, do balanço patrimonial, todo o meu desembolso dos orçamentos condicionado lá. E quer dizer que esses desembolsos de março, ele está no mês de fevereiro. Por quê? Porque todos os desembolsos serão com 30 dias. Eu orço fevereiro, pago em março. Perfeito. Então, eu tenho a entrada menos a saída, geração de caixa, positivo, 8.800, ótimo, agora eu vou administrar o fluxo. Lembrando que, qual é a administração desse fluxo? Considerar o que foi feito em fevereiro. Eu apliquei dinheiro em fevereiro porque sobrou, apliquei. Eu fiz empréstimos? Não, porque sobrou dinheiro. Então, agora eu vou ter os meus recursos e a minha destinação. Então, qual é o meu recurso? Disponibilidades, caixa, saldo de caixa, caixa gerado do mês de março, resgate da aplicação financeira de 2.774, foi para 2.809, estou ganhando juros. O tio Patinhas está engordando o bolso dele aí, ok? Baseado nisso, eu tenho R$12.000 de recurso. Vou pagar a terceira parcela desse veículo. Lembrando que isso é uma projeção. Bom, paguei, sobrou R$ 2.538. E o que diz a entidade? Sobrou? Aplica 75%. Aplicou? Sobrou um saldo de caixa. Ótimo. Agora vamos para o mês de abril. São 4 meses de orçamento. Lembrando que a projeção de um mês depende do outro. Ok? Vamos lá. No mês de abril, está aí. Geração de caixa positiva. Lembrando que o recebimento à vista vem do orçamento, o recebimento a prazo vem lá do balanço de dezembro e todos os orçamentos de desembolso está condicionado naquele mês anterior, porque são pagamentos com 30 dias. Então, se nós estamos em abril, os orçamentos de desembolso estão no mês de março. Gerou caixa? Gerou R$ 6.048. Agora eu vou administrar o mês de abril. Como administrar o mês de abril? Total dos recursos menos o total da destinação. Então vamos lá. Qual foi a minha disponibilidade? Saldo de caixa. Qual foi o caixa gerado? É o caixa gerado do mês de abril. Teve aplicação no mês de março? Teve. Agora eu vou resgatar. Os juros entrando no bolso do tio Patinhas. Só que agora eu tenho um recurso de 8.000, mas eu tenho a quarta parcela do veículo, R$10.000. Isso quer dizer que o caixa gerado não foi suficiente? Provavelmente sim ou não, isso vai depender da forma que eu vou projetar. De repente eu posso aumentar o número de parcela da aquisição desse investimento e aumentar o número de meses de projeção. Então, é a forma que você vai administrar. Então, se você verificar nesse caso aqui, a sobra de caixa ela é negativa. Então, na realidade, foi um déficit, ok? Se é um déficit, está aí nessa linha azul, esse déficit é de 1.388. O que é os 1.388? É os 8.611, que é o total do meu recurso, menos 10.000, que é a destinação e aquisição de ativos. Isso quer dizer que vai faltar dinheiro. Eu vou fechar o orçamento aqui, eu vou parar? Não, eu vou finalizar o orçamento e considerar um empréstimo de 1.388. Isso quer dizer que nesse mês de abril, especificamente, não vou aplicar dinheiro. Ao contrário, eu vou pegar dinheiro emprestado numa instituição financeira.
Não quer dizer, gente, que essa projeção de 4 meses torna esse projeto inviável. Tá? Isso vai estar condicionado a volume, a valores, né? Então, tudo isso está condicionado às variáveis da entidade. Se você for analisar o valor aí, é R$ 1.388 que faltaria para um investimento de 40 mil. Se você for analisar valor, é pequeno. Mas quem vai mostrar isso para nós são os índices. Então, tá aí, eu projetei 4 meses. Nesses 4 meses, eu vou fazer análise do fluxo de caixa através dos índices do fluxo. Então, veja bem, eu tenho 4 meses de projeção. Nesses 4 meses de projeção, eu vou consolidar esses valores, tá? Total das entradas, total das saídas, total do caixa gerado. E, em cima disso, eu vou fazer análise dessa projeção de 4 meses, ok? Então, vamos lá. São os índices que eu tenho que ter para analisar o fluxo de caixa. Então, primeiro deles, que é o CGO. O que é o CGO? Caixa gerado nas operações. Eu considero o caixa gerado nas operações total da entrada menos total da saída em toda a projeção. Então, se são 4 meses, total de 4 meses da entrada, total de 4 meses da saída, vai me dar um caixa gerado de 35 mil. Ele está querendo dizer que o seu caixa gerado nas operações foi de 35 mil nessa projeção de 4 meses. Teve pagamento de juros? Teve, porque lá em dezembro tinha um empréstimo para pagar. Então, eu só vou considerar juros pagos dentro dos 4 meses de projeção. Ah, mas eu peguei um dinheiro emprestado em abril, mas você vai pagar os juros em maio. Então, não entra esses juros. Os juros pagos é dentro dos 4 meses de projeção. E esse caixa gerado após a operação financeira, que é a entrada, menos a saída, menos os juros pagos dentro da projeção. Então, se você analisar o fluxo de caixa desses 4 meses, o único juros que eu paguei foi aquele empréstimo de dezembro para janeiro, ok? Então, eu tenho aí 35.460. Eu começo a criar parâmetros para índices, tá? Primeiro índice, cobertura de juros. O que ele considera como cobertura de juros? É o caixa gerado nas operações dividido pelos juros. Quanto maior, melhor. Ele está querendo dizer aí que esse índice é de 150, ou seja, para cada R$1 de juros pago, eu tenho R$150 de caixa gerado. Fantástico. Quem dera se fosse assim de verdade, né? No dia a dia. Esse índice tem que ser sempre maior do que 1. Tá? Sempre. Quanto maior, melhor. Então, essa cobertura de juros é muito simples. Para cada R$1 de juros pago, nessa projeção de 4 meses, eu tenho R$150 de geração de caixa. Ok? Capacidade de quitar dívidas. Essa dívida é dentro da projeção. Então, se você observar na projeção, o único valor que ele obteve de empréstimo por falta de recurso é no 4º mês de projeção, que é lá em abril. E foi exatamente de R$1.388. Então, eu vou pegar o meu caixa gerado, ok? E dividir o meu caixa gerado após operações financeiras e dividir pelo empréstimo obtido. Sempre maior do que 1. Nesse caso, deu 25. Nossa, show de bola! Para cada R$1 que eu vou pegar emprestado, eu estou gerando 25 vezes mais o meu caixa. Fantástico! Então, são índices que a gente chama de zona de conforto. Se eu começar a fazer projeções de uma entidade e perceber que esses índices são zona de conforto e que eu estou tendo geração de caixa e saber administrar isso, eu não tenho que me preocupar, a não ser que esses índices comecem a oscilar de forma negativa. Ok? Próximo índice, capacidade de novos investimentos. Então, nós tínhamos nesse exercício, ou nesse estudo de caso, a possibilidade de adquirir um veículo no valor de R$40 mil e, para isso, gerar caixa para essa situação. Então, eu tenho que considerar o caixa gerado após a operação financeira, dividir pelo investimento. Ele vai ter um índice igual a 1, ou sempre maior que 1. Bom, aqui ele deu 0,88.
Então, quando eu falei com você que R$ 1.388 é muito pequeno para inviabilizar um projeto desse, mas quando eu vou para o índice, eu entro numa escala independentemente de valores. Então, se eu for analisar friamente o meu índice, ele está querendo dizer que 4 meses de projeção não é suficiente para adquirir um investimento, porque para cada R$1 de investimento, eu tenho 88 centavos. Baseado nisso, ele é inviável. Agora, se eu for olhar o valor dessa projeção, R$1.000 e poucos, eu não eu não deixaria de ser viável uma situação dessa, ok? A gente olha pelos índices. Então, a capacidade de novos investimentos para cada R$1 de investimento, eu tenho que ter R$1 de caixa gerado. E aqui eu só tenho 88 centavos de caixa gerado, tá? E um dos fatos muito importantes é considerar a entrada pela saída, tá? Que são as despesas e receitas que acontecem em forma de desembolso, ok? Então, se eu pegar a entrada, se eu pegar a saída e dividir pela entrada, eu tenho 77%. O que ele está querendo dizer? Para cada R$100 que entra, eu estou gastando ou desembolsando R$77. Qual que é a desse índice aí? Quanto menor, melhor. Quanto mais dinheiro entrar, quanto menos dinheiro sair, maior a minha geração de caixa. Ok? Se 77% é zona de conforto para a empresa, ótimo. Isso quer dizer que essa diferença nós podemos considerar como um lucro financeiro, um lucro de caixa, um superávit em forma de índice, né? Então, observando que quanto menor esse índice, melhor. Então, para cada R$100 que entra, nesse caso aqui está saindo R$77, tá? Liquidez, super importante, sempre maior do que 1. E nessa projeção, independentemente do meu investimento, ou da minha projeção em provável aquisição de ativos, a minha liquidez é maior do que 1. E como funciona essa liquidez? Total da entrada dividido pelo total da saída. Então, para cada R$1 de saída, eu tenho R$1,29 de entrada. Quanto maior, melhor esse índice. E por último, o lucro financeiro, que é o caixa gerado após as operações financeiras dividido pelo total da entrada. Vai dar 22%. Então, a lucratividade financeira, ou o superávit financeiro, ou o lucro financeiro dessa entidade, ou desse exercício proposto, foi de 22%. Quanto maior, melhor. Então, eu tenho índices, ou vários índices, para me tomar uma decisão numa projeção de fluxo. Lembrando que fluxo de caixa projetado, ele só pode ser feito baseado em informações, ou banco de dados, que me permite fidelizar. Lembrando que projeção de fluxo de caixa, ele está condicionado a fatores externos e a fatores internos. Então, ele pode ser flexibilizado. Lembrando que fluxo de caixa projetado, ou orçamentos, ou base orçamentária, ou planejamento orçamentário, ele tem margem de erro. Essa margem pode chegar até 5%. E que isso pode ser alterado ou corrigido durante o processo de execução desse orçamento. Ok? Não se ingessa uma projeção de fluxo de caixa. Eu vou projetar e vou ter que manter aquela linha. Não. Para isso existe a projeção, a previsão desses fatos e que podem ser flexibilizados dentro de uma margem estabelecida pela entidade. Ok? Lembrando que os índices são parâmetros para tomada de decisão. Então fica aí a nossa aula de hoje, o fluxo de caixa. Tem vários exercícios para vocês trabalharem. E novamente, boa noite para vocês e tudo de bom.